pessoal, sejam bem-vindos ao Homeoplace. Eu estava com muita saudade de vocês, estava com saudade mesmo de gravar vídeos para o canal. Agora vou voltar, pessoal, e prometo que pelo menos para o resto do ano não abandonarei mais vocês. Mas vocês vão entender o motivo da minha ausência, foi por um bom motivo, vocês vão me perdoar com toda certeza. Eu estava envolvida, pessoal, com o meu mais novo projeto, o lançamento do curso Homeopatia Inspiradora, baseado no método que leva o mesmo nome de Thynos Smith, exatamente o mesmo criador da famosa terapia SIS, ou SIS Therapy. Mas primeiramente, pessoal, antes de entrar no mérito desse curso, esse vídeo que eu estou gravando para vocês hoje tem como objetivo apresentar a proposta do curso para vocês. Mas antes de falar sobre isso, eu tenho alguns avisos aqui a trazer a vocês. O primeiro, não é bem um aviso, é uma colocação. Eu preciso colocar isso aqui, eu preciso deixar isso de uma forma clara para vocês, pessoal. Se inscreveram muitas pessoas nesses meses que eu estive ausente, nesses 2 meses basicamente. O canal recebeu muitos inscritos, eu fico muito feliz com isso, pessoal. E o interessante é que as pessoas que têm se inscrito não são pessoas que dominam a homeopatia, não são pessoas que sequer são estudantes de homeopatia. E aí essas pessoas às vezes me enviam alguns comentários, alguns e-mails com mensagens do tipo: ah, Letícia, eu adoro conteúdo, porém há muitos termos técnicos, há muitos termos de especialistas da área, enfim, será que você poderia trazer uma linguagem mais adequada para o leigo? Pessoal, vou falar curta e grossa aqui, não, eu não posso fazer isso porque desde o momento da concepção do canal, a ideia foi dirigir o conteúdo para estudantes de homeopatia. E essa motivação, pessoal, ela surgiu a partir de uma triste constatação de que o ensino de homeopatia no Brasil ele é muito deficiente, pessoal. É muito diferente do que a gente vê ali na África, é muito diferente do que a gente vê na Europa, é muito diferente do que a gente vê na Índia, onde o homeopata, às vezes, pessoal, é tão ou mais respeitado que o próprio médico. Então, a qualidade do ensino de homeopatia em alguns locais do mundo, pessoal, não tem comparação com a nossa realidade do Brasil. Então a iniciativa do meu canal foi no sentido de começar a sanar esse triste panorama onde estamos inseridos quando o assunto é homeopatia, pessoal. Mas enfim, me espanta, eu realmente fico muito surpresa de algumas pessoas terem, entre aspas, caído de paraquedas aqui no canal, pessoal, pessoas que não têm uma base em homeopatia, mas eu vou trazer uma sugestão para vocês, eu sugiro que vocês considerem. Se vocês quiserem absorver melhor o conteúdo do canal, gostaram do conteúdo, mas não entendem muito bem, porque há alguns conceitos que vocês ainda não dominam, o que eu sugiro é que vocês façam um curso de homeopatia clássica, que vai fornecer as bases, os conceitos básicos de homeopatia para vocês. Pessoal, o melhor curso de homeopatia clássica desse país, desse nosso Brasil, ele é ministrado pela Escola Brasileira de Homeopatia, pela EBH, presidida pelo nosso querido, pelo nosso mestre, pelo nosso excelente professor Walter Ribeiro, vulgo professor Girafales. Professor Girafales, pessoal, professor Walter Ribeiro, no caso, é um apelido carinhoso que eu inventei para ele, mas os cursos, na verdade, que ele oferece pela Escola Brasileira de Homeopatia são de extrema qualidade, pessoal. Não é qualquer pessoa que consegue ensinar homeopatia. A pessoa tem que ser inteligente, ela precisa ser pesquisadora e mais, ela precisa saber ensinar. Isso é muito importante. O professor Walter Ribeiro reúne todas essas características, pessoal. E ele ainda, para quem quer dar um passo além, ele ainda oferece o curso do método periódico de Schouten. Também, pessoal, não é qualquer um que consegue ensinar Schouten. A pessoa precisa ter muita sensibilidade, a pessoa precisa estudar pra caramba para conseguir ensinar Schouten. Então, lá na Escola Brasileira de Homeopatia, eu vou deixar o link de acesso aqui ao site, aqui na descrição do vídeo. Lá vocês terão acesso a esses cursos que eu estou mencionando aqui para vocês. Se você quer começar a sua jornada homeopática, comece pelo curso de homeopatia clássica,
está online, inclusive nesse momento não teria como ser diferente, pessoal, mas há ali a modalidade online, você pode fazer de qualquer lugar, de onde você estiver, e depois de já sedimentadas as bases, você pode dar esse salto para o método periódico de show. O que eu andei fazendo, pessoal? Eu adoro dividir coisas boas com os outros, então não tem nada a ver com homeopatia, pessoal, mas eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, o link que dará acesso a vocês ao site do Instituto Borborema, pessoal. Eu conheci há pouco tempo o trabalho do Instituto Borborema e eu cheguei até eles, pessoal, com o intuito de aprender mais conteúdo para o meu filho. O intuito foi absorver mais conteúdo para melhor educar meu filho, pessoal. Então, o intuito foi primeiramente trazer uma carga de conteúdo maior para melhor educá-lo, mas eu fiquei muito surpresa porque esse curso oferecido pelo Instituto Borborema, que se chama, se eu não me engano, Linguagem, Literatura e Imaginário, ele também serve, pelo que eu estou entendendo cada vez mais, ele também atua no sentido de autoeducação também. Então, obviamente, se você é mãe e quer melhorar as suas habilidades como mãe educadora, através desse curso, sem dúvida alguma, você será mais que bem atendida. Só que serve também, pessoal, por incrível que pareça, como autoeducação. Muitas vezes você pode pensar, mas isso não é para mim. Você está enganado. Eu também fiquei pensando assim, dessa forma, isso aqui vai me ajudar apenas a ensinar um português melhor para o meu filho. Não poderia estar mais enganado, pessoal. Na verdade, esse curso, a forma como ele é abordado, inclusive, deixa claro que muitas crises existenciais pelas quais a gente pode passar, vazios que nada preenche, muito disso que a gente sente pode ser justificado pela falta de contato com a alta cultura. Só que, para que a gente possa usufruir da alta cultura, pessoal, primeiro a gente precisa sanar qualquer nível de analfabetismo funcional que ainda reste na nossa formação, em termos de língua portuguesa. Então, o curso se propõe a isso, a nos tirar desse patamar de analfabetos funcionais, mas, além disso, ele também se propõe a fertilizar o nosso imaginário na medida em que nos prepara para ter contato com as grandes obras, com os grandes nomes da literatura, de forma que consigamos absorver o que a alta cultura está nos fornecendo, pessoal, mas que não nos interessamos por ela, normalmente pelo fato de a gente não ter capacidade de aprender o que ela está nos apresentando. É um curso fenomenal, pessoal. Eu não sabia que ele trazia também esse apelo terapêutico. Realmente, após concluí-lo, eu me senti uma pessoa diferente. Eu senti que a minha alma foi abastecida. Eu percebi que eu estava com sede de alta cultura e não sabia, pessoal. Então, foi preenchida uma lacuna de cuja existência eu nem sabia, pessoal. Super recomendo, tanto para a autoeducação como também para a educação dos seus filhos. Sem mais delongas, pessoal, eu só gostaria de trazer essas considerações a vocês, porque, como eu disse, eu adoro divulgar coisas boas, então estou aproveitando essa oportunidade para divulgar o excelente trabalho, o trabalho inovador da Escola Brasileira de Homeopatia e também do Instituto Borborema. Mas, prosseguindo agora ao assunto que mais interessa no vídeo de hoje, vamos falar sobre este método de Thynos Smith, homeopatia inspiradora. Eu já tinha, pessoal, falado um pouco, talvez vocês estejam lembrados, mas eu já tinha falado um pouco sobre esse método no vídeo, se eu não me engano, foi o vídeo, eu falei no vídeo de carcinosino sobre esse método. Mas ali, pessoal, eu lancei base da base da base da base da coisa. Eu nem posso chamar aquela forma como eu apresentei o método de resumo do método. O resumo, algo que a gente possa considerar resumo mesmo, será o que eu vou apresentar a vocês aqui hoje. Então, pessoal, antes de mais nada, é importante que vocês saibam qual é a promessa deste método. Todo método apresenta uma proposta, uma frente de atuação específica para justificar a sua sistematização. Porque alguém dedicou tempo para sistematizar e investigar isso aqui. O que difere esse método dos demais? Qual é o trunfo dele, o diferencial dele em meio a esse
mar de métodos contemporâneos em se tratando de homeopatia que existem hoje. Pessoal, vocês devem ter chegado à conclusão, quem estuda vertentes contemporâneas, até porque são vertentes apaixonantes de fato, pelo fato de abordarem a entidade humana em suas instâncias mais subjetivas, proporcionando consequentemente uma cura mais profunda e duradoura, tal como já preconizava Hahnemann. Vocês devem saber que Shankaran, ele sistematizou o chamado método das sensações. Schouten, por outro lado, ele se debruçou sobre o método periódico. No caso de Schouten, dito aqui de uma forma bem resumida, pessoal, o que Schouten fez foi descobrir a assinatura vibracional de todos os elementos da tabela periódica. Então, foi nada menos, nada mais isso que o grande gênio Schouten fez. Esse é o seu legado. Só que é o seguinte, pessoal, todos esses métodos, eu não estou citando outros, pessoal, estou citando aqui os mais conhecidos, os representantes mais lembrados em termos de homeopatia contemporânea, mas há outros também. Eu poderia falar de Eliezer, Ferriton, poderia falar de Massimo Mangialavori, poderia falar de Tom Jensen, enfim, mas eu vou me ater a esses dois pelo fato de serem mais conhecidos. Mas o fato, pessoal, é que a maior parte desses métodos, maior parte desses que eu citei, ele se propõe a tratar desarmonias que o indivíduo pode desenvolver no decorrer da sua vida. Então, para tratar uma patologia fisiologicamente instalada, por exemplo, uma gastrite, ou uma cefaleia, ou uma otite, uma artrose, enfim. A homeopatia, ela pode ser uma alternativa para tratar dessas mazelas, sem dúvida alguma. E a homeopatia também pode ser empregada para tratar desarmonias instaladas também em outras instâncias. No campo emocional, a pessoa está guardando muita mágoa ali no coração, nós podemos utilizar a homeopatia nesse caso. A pessoa está com quadro depressivo, ou mesmo, vamos supor que a desarmonia esteja alojada no âmbito mental, a pessoa tem algum problema cognitivo, a pessoa tem alguma dificuldade de aprendizado, está dentro do chamado espectro autista, enfim, a homeopatia, ela pode atender bem a todas essas frentes. Mas até agora, pessoal, perceba que eu falei de desarmonias apenas. E quando nós cessamos essas desarmonias? E quando essas desarmonias, elas são estabilizadas com a homeopatia? O que sobra? Sobra um ente humano. Um ente humano que apresenta também desarmonias a nível mais profundo, que integram naturalmente a sua natureza, pessoal. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Existem desarmonias que elas estão aí dentro de você pelo simples fato de você ser um ser humano. Se você encarnou, você está nessa dimensão aqui, você já está fadado a passar por essas questões. Então, há níveis de desarmonia, pessoal, que eles estão numa esfera muito mais profunda, estão numa esfera muito mais subjetiva, mas são problemas que nós podemos denominá-los, de certa forma, universais. Todo mundo vai experimentar um pouco disso aqui ou muito disso aqui em algum momento de suas vidas. São basicamente, a gente poderia colocar dessa forma, são basicamente problemas arquetípicos, porque todo ente humano os experimentará em alguma medida. É sobre esses problemas universais da humanidade que trata o método Homeopatia Inspiradora de Tinos Smits. Ou seja, pessoal, falando aqui de outra maneira, a proposta do método Homeopatia Inspiradora é desenvolver o ser humano espiritualmente. A partir desse gráfico que eu vou desenhar aqui para vocês, pessoal, que é de autoria de Aristóteles, vocês vão conseguir entender exatamente onde o método Homeopatia Inspiradora se situa em relação aos outros métodos contemporâneos. Veja bem, pessoal, esse gráfico de Aristóteles, também conhecido como gráfico das 4 causas, ele se propõe a falar sobre o mesmo objeto, o mesmo ente, uma mesma ideia, sobre todos os pontos de vista possíveis. Então, tudo
que você for falar sobre alguma coisa, você pode falar a partir desses 4 pontos que eu vou desenhar aqui para vocês agora. Nesse gráfico, se vocês souberem ler bem esse gráfico, pessoal, e fazer as devidas associações entre suas extremidades, vocês vão perceber que ele fala sobre tudo que existe, ele é capaz de versar sobre tudo que existe. Então vamos a esse gráfico que representa essas chamadas 4 causas aristotélicas. Então veja bem, pessoal, nós temos aqui o famoso gráfico XY. Então, esse aqui é o Y, esse aqui é o X. Em cada extremidade estará uma causa específica. Nessa extremidade aqui do eixo X, na extremidade esquerda, está a causa material, pessoal. No nosso caso, qual é a nossa causa material? As nossas células, os nossos tecidos, os nossos órgãos. Quem aborda o indivíduo dessa forma especificamente, pessoal, são principalmente os médicos alopatas. Existem médicos alopatas que não se atêm só à causa material, pessoal, mas a grande maioria, ao se pautar única e exclusivamente nos diagnósticos, enxerga o indivíduo apenas sob essa perspectiva, só enxerga a causa material do sujeito. Então, esse é um ponto de vista. Se eu estou analisando algo, eu posso analisar sob esse viés apenas. É uma forma muito pobre de ver nossa realidade, pessoal, mas eu já vi homeopatas que se situam aqui, 100% aqui. Mas nós podemos evoluir um pouco mais, obviamente. Sempre há essa possibilidade, graças a Deus. A outra extremidade, ainda no eixo X, pessoal, é a chamada causa formal. Causa formal. Como o próprio nome já diz, pessoal, fala sobre a forma de algo. A gente está falando de ser humano, pessoal, a causa formal aqui, ela seria aquele padrão psíquico gerador do desequilíbrio que está lá no âmbito físico. Ou poderia ser a forma como o sujeito se orienta. Ou ainda, o que motiva, o que orienta as ações de um indivíduo. A gente pode estar falando sim, pessoal, de uma crença limitante. As crenças limitantes, de uma forma geral, elas justificam, são elas que condicionam determinado comportamento do sujeito. Se essa crença ela for insustentável para o sujeito, se essa crença ela semear uma desarmonia, ela refletirá, somatizará essa desarmonia na instância física. Existe sim, pessoal, uma relação de causa e efeito aqui. Nesse caso aqui, a forma, ela justifica o que encontramos aqui na causa material. Então, as crenças limitantes de uma forma geral, os padrões psíquicos desarmônicos de uma forma geral, eles podem constituir a causa formal do sujeito. Ou uma forma específica de ver a vida, eu posso estar falando aqui de um padrão mental benéfico também. Uma crença limitante benéfica também, se é que a gente pode colocar dessa forma, mas a causa formal de um sujeito, pessoal, não necessariamente ela pode se apresentar sob um viés desequilibrado, isso é importante deixar claro. Então, nós temos aqui, como eu disse, uma relação de causa e efeito. O que a gente percebe aqui, em termos de desequilíbrio, essa gastrite aqui. Essa gastrite, ela é o resultado de um desequilíbrio daqui, da causa formal, daquele desequilíbrio que justifica como o sujeito se instala no mundo. Aquela forma desarmonizada de se instalar no mundo é que gera esse diagnóstico que eu observei aqui. Ou seja, dito de outro modo, pessoal, quem se atém única e exclusivamente à causa material não pode alcançar a causa do problema daquele sujeito, daquele doente especificamente. Mas, pessoal, poucos terapeutas trabalham com eixo Y. Poucos terapeutas, inclusive, conseguem enxergar essas causas do eixo Y no ser humano, o que dirá, conseguem conceder importância a elas. Quais causas existem aqui, pessoal, nesse eixo? Aqui eu encontro a causa eficiente desembocando na causa final. A causa eficiente, pessoal, é aquele que faz. Causa eficiente fala doente
que faz. Ou seja, está falando de um eu, pessoal. Mas de que eu estou falando? Esse eu, esse verbo que eu emano, ele parte de onde? Será que é do eu profundo ou é de um eu periférico? E mais, se for de um eu periférico, de que forma essa voz ela pode ser emanada do meu eu mais profundo? A homeopatia inspiradora, por isso mesmo, pessoal, ela está situada aqui, no eixo Y. Ela pode ser empregada também para tratar as problemáticas do eixo X? Sim, pessoal. Se você utilizar o método homeopatia inspiradora, você pode curar doenças também. Você pode curar, visões limitantes de mundo também. Você pode sanar isso aqui. Vocês vão perceber claramente que sim, é possível empregar o método sob essa perspectiva. Mas onde nós podemos tirar o máximo de proveito desse raciocínio de Thinus, desse genial raciocínio de Thinus, é quando nós o empregamos nesse sentido aqui, pessoal. A causa final, como o próprio nome já diz, ela vai falar da finalidade de alguma coisa. Ok, alguém fez para alguma coisa. Para que fomos feitos? Qual que é o sentido da minha vida? Só que antes de me preocupar com isso, pessoal, eu tenho que estar falando eu em primeira pessoa. O que vai recuperar esse eu em primeira pessoa é o resgate da sua própria essência. Quando você pronunciar um eu e esse eu estiver partindo da sua essência, aí sim, você pode dar vazão à sua causa final. Você realmente é capaz de desabrochar, de manifestar o real sentido da sua vida. Quando a gente fala eu, na maioria das vezes, pessoal, a gente está falando de eus periféricos. Shankaran, inclusive, já tinha identificado esses eus periféricos. Shankaran também trabalha um pouco com essa linha de raciocínio do eixo Y, pessoal. Quando Shankaran fala para a gente que a gente deve silenciar os ecos do nosso eu vegetal, do nosso eu mineral, do nosso eu animal, de forma que essa voz, essa melodia do eu mais essencial se manifeste, ele está falando do silenciamento desses ecos colaterais que nos cercam, que muitas vezes a gente confunde com a nossa verdadeira essência. Então, quando a gente se propõe, pessoal, a trabalhar rumo ao resgate desse eu essencial, dessa causa eficiente com letra maiúscula, nós estamos trabalhando no sentido de calar, silenciar essas vozes marginais que nós confundimos com a nossa essência, como eu disse, que por outro lado eclipsam essa voz mais suave, essa voz mais refinada, mais sutil que parte da nossa essência. A pergunta que não quer calar: Letícia, mas como que essa regeneração é feita? A partir de uma linha de raciocínio específica que é amplamente desenvolvida por Thinus Smith em sua obra, que, como eu disse, recebe o mesmo nome do método, Homeopatia Inspiradora. Nesse livro, pessoal, depois eu vou mostrar para vocês a capa do livro. Nesse livro, Thinus fala de 7 solos universais, 7 camadas universais. Se eu estou falando universais, pessoal, eu estou falando aqui de camadas que habitam todo e qualquer indivíduo humano. A partir do momento que você veio ao mundo, você já apresenta deficiências dessas 7 camadas. No decorrer da vida, elas tendem a se desestabilizar em conjunto. Então, vez ou outra, você vai sentir um desequilíbrio majoritário ali de forma mais predominante na camada 1, às vezes na 2, às vezes na 3, são 7 camadas. A proposta é que equilibremos uma camada de cada vez, começando pela 1, sobre a qual vou falar aqui agora, seguindo a 2, 3, 4, até chegar na 7. Quando finalmente eu estabilizo esse solo 7, pessoal, aí sim eu habilitaria esse meu eu essencial. Dito de outro modo, isso aqui poderia ser correlacionado a uma espécie de iluminação, amplitude de consciência? Sim, pessoal, posso estar falando disso. Embora iluminação, meus queridos, é importante deixar claro, depois eu vou desenvolver um pouco mais esse conceito, mas iluminação, é importante que vocês saibam que não existe apenas um tipo específico de iluminação.
Dependendo do seu nível de consciência, no momento que você começa essa jornada rumo à sua amplitude de consciência, você pode chegar a um nível de iluminação. A partir do momento que você for se aprimorando, for lapidando essa pedra bruta que habita aí no seu âmago, de forma a trazer cada vez mais à tona algo parecido com um diamante bem lapidado, quanto mais você trabalha nesse sentido, mais esse processo chamado iluminação, ele se torna mais intenso de fato. Nós vamos explorar mais esse conceito, vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer com isso, pessoal. Mas vamos aqui à lógica dessas 7 camadas. Nós devemos estabilizá-las para, por fim, desabrochar, reabilitar esse eu essencial. São 7 camadas, pessoal, então veja bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o que Smith nos ensina, pessoal? Ele nos ensina que essas camadas estão presentes em todo e qualquer ser humano. E são camadas que representam necessidades humanas universais. Ou seja, são impulsos específicos que todo e qualquer ser humano percebe. Que são esses que eu vou falar aqui para vocês agora. O primeiro impulso de que todo ser humano necessita, que todo ser humano busca é a autoconfiança. Então a camada 1 aqui, pessoal, ela vai ser representada pelo conceito da autoconfiança. É a primeira camada, é o primeiro solo que trabalhamos neste método. Na segunda camada, nós temos a autoestima. Não preciso nem dizer, pessoal, que todo mundo quer desenvolver sua autoestima. Isso aqui é algo de suma importância. No solo 3, nós temos um senso de encarnação. Não se preocupe que eu vou explicar, pessoal, essencialmente do que se trata cada uma dessas camadas. As primeiras são autoexplicativas, mas no caso aqui da encarnação, trata-se justamente, como o próprio nome diz, pessoal, de uma percepção de estar aqui, de estar instalado nessa dimensão concreta. Muitos problemas advêm do fato da pessoa não estar devidamente aterrada, não estar devidamente ancorada. Seguindo, temos o solo 4, representado pela necessidade de proteção. Os médiuns sensitivos vão adorar o conceito dessa camada, que deve sofrer muito em função da desestabilização disso aqui. Seguindo, pessoal, no solo 5, teremos esse dilema entre vítima versus algoz, vítima versus carrasco. Vamos enfrentar cada vez mais dualidades a partir do momento que a gente vai subindo. Bem versus mal, justo versus injusto e assim por diante. A camada 6, pessoal, de novo, vemos uma ambivalência aqui. Agora representada pelo dilema entre bem e mal. Discernimento entre bem e mal. E por fim, camada 7 vai tratar da minha conexão, ou reconexão, na verdade, com a minha alma superior. Vai caber aqui, pessoal. Vou ter que abreviar. Ah, Letícia, mas e como é que esse método se casa com os outros? Como é que eu posso casar essa linha de raciocínio com o raciocínio dos outros autores? Pessoal, é muito simples. Comparem isso aqui, cada camada dessa, com um solo, com um bioma. Pense no bioma, pessoal. Aqui no Brasil a gente tem vários. A gente tem o bioma da Mata Atlântica, a gente tem do Pantanal, tem da Mata Amazônica, das pradarias, o Cerrado, o Sertão nordestino, enfim. Pensem em algo parecido com isso. Em cada bioma, pessoal, perceba que nascem vegetações específicas. Cada bioma apresenta a sua flora peculiar, a sua fauna peculiar. O que é essa flora peculiar e essa fauna peculiar, se a gente for trazer aqui para essa linha de raciocínio? São simílimos, pessoal. Na camada 1, nesse solo aqui, germinam determinadas sementes. Essas sementes, elas são simílimos individuais. Então, o simílimo individual, beladona para um,
pulsatila no outro caso, calcária carbônica no outro caso ali, enfim. Esses simílimos, pessoal, eles são todos individuais. De fato, cada pessoa apresenta o seu simílimo momento, aquela homeopatia que se encaixa melhor com o seu nível de desarmonia do momento. Isso é individual, isso não pode ser universalizado de forma alguma. Mas o que pode ser generalizado é o solo capaz de fornecer suprimento para esses simílimos. No solo 1, pessoal, nós vamos explorar muito bem no curso, aqui no solo 1, podem florescer tipos específicos de simílimos. Não é todo simílimo que pode germinar aqui. Na mata amazônica, são vegetações muito específicas que podem se desenvolver ali. Se você trouxer um simílimo nordestino, simílimo que só é capaz de florescer naquela região, se você transplantar ele ali para a mata amazônica, ele não vai se desenvolver. O mesmo a gente pode dizer a respeito desse método, pessoal. Então, cada camada possibilita a proliferação de simílimos específicos. Então, como nós podemos casar, pessoal, esse método com os demais? A partir dessa perspectiva. Pensem nos simílimos com os quais vocês já estão familiarizados, pensem nas personalidades como vegetações desses biomas. Letícia, os miasmas. Onde é que os miasmas entram nessa linha de raciocínio? Os miasmas, pessoal, a gente pode estabelecer uma analogia entre os miasmas e nível de minerais e nutrientes disponíveis no solo desse bioma. Porque veja bem, pessoal, o solo brasileiro, a gente pega aqui o solo brasileiro como um todo. O que diferencia o solo do Nordeste e o solo do Sul? É a mesma procedência, basicamente, pessoal, mas o que diferencia? É que a quantidade de silício daquele solo lá é muito diferente do solo X ali. No solo Y, a gente tem um teor maior de alumínio. No solo Z, a gente tem um teor maior de nitritos, por exemplo. Temos um contingente maior de calcárias no solo B, mas no solo A, a gente percebe um contingente maior de arenito. Então, veja bem, pessoal, apesar da gente ter um solo único aqui, em se tratando do nosso país, o Brasil, o que diferencia um solo do outro e, consequentemente, o que vai propiciar a germinação de determinada semente ou não, dependendo do bioma que a gente estiver observando, é a quantidade de minerais de cada solo. São os componentes específicos de cada solo. Então, o que são os miasmas dentro dessa classificação aqui, pessoal? É a composição do solo. Por isso mesmo, esse aqui, pessoal, esse 1 aqui, vou trazer um spoiler aqui já. Esse solo 1, pessoal, ele é regido, vocês vão perceber isso, ele é regido marcadamente pelo cancerinismo. Existem personalidades específicas que podem florescer. Se uma personalidade não tiver nada a ver com cancerinismo, ela não floresce aqui. Ela não floresce no solo da autoconfiança. Aqui, nesse caso aqui da autoestima. Aqui florescem personalidades marcadamente tuberculínicas. Não florescem personalidades que não têm nada a ver com tuberculinismo. Mas por que eu estou falando isso, pessoal? Porque, lembre-se, nós temos todos os miasmas. Mas existe aquele miasma que em algum momento de nossas vidas ele está hiperativado. Ele está se apresentando de uma forma mais marcante. É exatamente isso que eu estou falando aqui, pessoal. Todos os solos aqui apresentam a mesma composição. O que vai mudar é que esse aqui tem mais uma coisa em relação a esse. O que muda aqui são contingentes de minerais e nutrientes. Temos todos os miasmas aqui, mas alguns se apresentam de uma forma mais evidente, dependendo do solo que a gente está trabalhando. Então, mesmo a lógica miasmática, pessoal, ela não é excluída dessa linha de raciocínio. Ela também governa, ela está presente neste método de Thymus Smith, homeopatia inspiradora, sob esse viés que descrevi a vocês. Vou trazer a vocês agora, pessoal, alguns temas de que tratam todas essas 7 camadas que eu trouxe aqui a vocês. Camada 1 da autoconfiança, pessoal, como o próprio nome já sugere, aqui no solo 1, nós vamos falar de um ego fraco.
Se esse solo aqui está desestabilizado, a gente vai estudar a versão desestabilizada dos solos, pessoal, que não existe nenhum ente encarnado nesse plano que não esteja com isto aqui, com pelo menos algum tom de cinza de desarmonia. Geralmente a gente tem todas essas camadas aqui, tudo estrupiada. Então nós devemos começar aqui do início. E no caso da autoconfiança, pessoal, o que nós vamos ver é um ego fraco, como eu disse. Como o ego fraco se manifesta? É aquela pessoa que tem muito medo de errar, muito medo de falhar, muitos medos antecipatórios, como não poderia deixar de ser, medos diversos, como medo do câncer, por exemplo. E nós temos aqui, geralmente, como um possível foco de desarmonia, tensões com a figura parental, com o pai, tensões com o pai. Aqui no solo 2, pessoal, que é o solo da autoestima, nós veremos problemas relacionados à necessidade de ser amado, necessidade de ser considerado, necessidade de ser acolhido, necessidade de afeto e, por isso mesmo, um possível foco de desarmonia nesse caso aqui seria tensões ou traumas envolvendo agora a figura maternal. Eu posso estar falando, pessoal, não necessariamente da mãe ou do pai biologicamente falando. Eu estou falando aqui daquela figura que o sujeito, o doente, elegeu como sendo seu pai e como sendo a sua mãe. Que referência ele escolheu para desempenhar esses papéis? Necessidades afetivas, de uma forma geral, estão aqui no solo da autoestima. E mais, pessoal, aqui temos problemas digestivos diversos e hábitos alimentares bem inusitados. Por exemplo, a pessoa gosta de comer banana com M&M, a pessoa gosta de comer abacate com caramelo, esquisitices relacionados à alimentação, vícios na alimentação, tudo a gente pode observar aqui no solo 2, pessoal. Signo de peixes, vocês vão gostar demais do solo 3, o solo da encarnação. Solo da encarnação, pessoal, ele fala também, como a própria terminologia já nos leva a inferir, esse solo ele vai falar daquele indivíduo que ele não está aqui, pessoal. Por isso que a gente tem a impressão que aquela pessoa está sempre meio off, meio viajando na maionese, tal como é o caso do pisciano mesmo, pessoal. O signo de peixes se encaixa muito bem aqui na camada 3. Nós temos aquela pessoa, pessoal, que ela ainda está majoritariamente no plano extrasensorial. Por isso mesmo, ela tem muitas dificuldades com demandas práticas, então, inclusive pode até sentir tontura. É óbvio, pessoal, que se ela se sente excluída dessa dimensão aqui, ela vai desenvolver níveis e níveis de depressão. Então podemos perceber aqui um certo nível de tristeza, melancolia, que pode evoluir para depressão. Essa pessoa, ela tem a sensação de estar flutuando, pairando. Isso aqui acomete esse sujeito em diversas ocasiões. Esse sujeito, pessoal, como ele está mais lá do que aqui, ele tem mais energia nos chakras superiores. Por isso mesmo que pode perceber queda de cabelo. O que tem a ver, Letícia? Se eu tenho excesso de energia aqui, pessoal, dito de outro modo, nem o cabelo aguenta, começa a cair por causa disso. Se eu não estou aqui também, qual que é um problema imediato que a gente enfrenta? Dificuldade de concentração, pessoal. Então eu tenho aqui vários transtornos ligados à cognição, que o sujeito ele não está instalado na realidade concreta dele. Então ele tem muita dificuldade com as demandas da sua vida ordinária, de sua vida cotidiana. Como ele está nesse limbo, pessoal, não está nem aqui nem lá, de certa forma, essa pessoa ela tende a sentir muito frio, realmente. E o calafrio, aqui, a sensação de frio no solo 3, pessoal, pode ser uma sensação tão forte que o sujeito sente como se esse frio chegasse até mesmo nos ossos. Solo 4, pessoal, aqui no solo 4, nós teremos dificuldades ligadas à hipersensibilidade. É aquele sujeito, pessoal, que é como se essa pessoa sentisse que ela não tem nenhum filtro protetor que divida a sua instância interna com a externa. Ou seja, esse sujeito ele se sente afetado por basicamente tudo. Ele interage com alguém pesado,
Ele vai somatizar essa carga negativa do outro, ele sente automaticamente o que a outra pessoa está sentindo, mas é uma sensação em primeira mão, pessoal, é algo realmente muito profundo. É como se você realmente estabelecesse ali uma relação simbiótica com a outra pessoa, ao ponto de experimentar exatamente o que ela está experimentando. Óbvio, pessoal, que aqui nesse solo, nós teremos, se ele estiver muito desestabilizado, nós teremos muita dificuldade de conduzir a nossa vida rotineira, porque às vezes uma notícia ruim já abala o sujeito ao ponto de ele ficar de cama, ele ficar inoperante naquele dia, pelo menos. Um passeio na rua, um passeio no shopping, o sujeito já volta todo carregado com os pensamentos esquisitos que ele absorveu do outro, enfim. Então estamos falando aqui da hipersensibilidade de uma forma geral. De uma forma geral mesmo, pessoal, inclusive há uma hipersensibilidade dos sentidos aqui também no solo 4, ou seja, o sujeito, o olfato dessa pessoa é sensível, a audição também, a visão também e assim por diante. Solo 5, pessoal, posicionamento como vítima ou algoz. Essa camada, o trabalho dessa camada nos convida a romper com esse ciclo, pessoal. Esse conceito não é muito difícil da gente entender, pessoal, principalmente quem domina, nem que seja minimamente, os conceitos básicos da psicanálise. Normalmente, aquela pessoa que foi vítima de um abuso, por exemplo, ela tende a se tornar o algoz. Ela tende a se transformar no abusador. Então essa camada fala desse dilema daquele que sofreu um trauma e daquele que desfere o golpe, daquele que se torna o agente do trauma. Nós vamos perceber que se trata de um ciclo. Se eu sofri algo, não trabalhei, ou perdão, pelo contrário, nutro sentimentos de revanche e vingança, eu entro exatamente nesse ciclo. Eu vou me ferir e vou ferir, vou me ferir e vou ferir, vou me transformar na vítima, depois no carrasco, vítima e algoz, e assim por diante. Então, essa camada nos convida a essa ruptura com esse ciclo. Nós temos aqui também, pessoal, fisiologicamente falando, uma rigidez nos músculos, nas articulações, que são muito notórias, principalmente quando a pessoa desperta. Então, assim que o sujeito acorda, parece que está tudo emperrado, a coisa demora um pouco a desenferrujar, e nós percebemos também essa mesma rigidez quando a pessoa começa a se movimentar. Depois que o movimento se transcorre, a gente sente uma fluidez maior dos músculos e das articulações. Mas na hora que a gente começa a se movimentar, a mesma sensação que a gente tem que a gente nunca se movimentou na vida, pessoal. Como não poderia deixar de ser? Há um sentimento de ódio muito grande contra alguém que você sente que te agrediu, contra aquele sujeito que te traumatizou, que gerou um registro traumático no seu inconsciente. Como é um sujeito que também compartilha o sentimento de vítima, é uma pessoa, pessoal, que ela está sempre em um certo estado de alerta, ela está sempre vigilante, porque ela sempre acha que o algoz está à espreita. Então é uma espécie de tensão eterna, uma tensão que não é desarmada em momento algum. Consequentemente, nós vemos outros traços também como o desejo de escapar. Mas esse desejo de escapar, ele surge porque eu ainda sinto que o carrasco está à espreita. Aquele que me traumatizou pode estar escondido em algum lugar. Isso aqui é típico daquelas pessoas que sofreram traumas de cunho, teor violento no passado. Camada 6, pessoal, camada 6 fala dessa bendita dualidade, bem versus mal. Então aqui, meus queridos, somos convidados a rever nossos recalques. Recalques que muitas vezes soam para nós como se fosse uma espécie de força sabotadora, só que não mais externa, pessoal, como era o caso aqui. O algoz, ele não está lá fora mais, agora na camada 6 ele está dentro de mim. Então eu experimento sempre, principalmente quando se apresenta alguma decisão para eu tomar, eu sempre tenho a sensação de que parece que tem um diabinho interno e um anjinho que fracionam, dividem a minha vontade. Então estou sempre mais ou menos inclinada para um lado, para um polo em detrimento do outro. Então nós podemos aqui, pessoal, experimentar alternâncias muito marcantes de humor,
mudança de personalidade de forma muito acentuada, de forma muito expressiva. Dito de outra maneira, a gente pode testemunhar o literal 880. Aqui nós temos muita dificuldade de nos situar num caminho do meio, um caminho, um termo de equilíbrio. Aqui ou a gente peca pelo excesso ou pela falta. Como eu disse, nós vivemos o 880. Não é muito difícil, pessoal, da gente deduzir que pode florescer no solo 6 desestabilizado uma personalidade moralista, uma personalidade dogmática. O que é o moralista? O que é o dogmático? É aquela pessoa que ela é altamente extremista em relação a certo ponto de vista. Ela não admite um abrandamento, uma atenuação daquela perspectiva. Trata-se de um ponto de vista externalizado sempre por um viés extremo demais. Agora sim, pessoal, vamos ao solo 7, que vai nos catapultar à nossa iluminação. A nossa elevação de consciência propriamente, a nossa transcendência efetivamente. Vamos falar do solo 7, que pode ser sintetizado como a necessidade de se conectar com a sua alma superior, pessoal. É um desejo de transcendência que habita todo e qualquer ser humano em menor ou maior escala. Mas todo mundo, pessoal, deseja esse algo mais. Só que não é esse algo mais material. Tem um momento, pessoal, que a gente passa a entender que não é de mais dinheiro que a gente precisa, que não é de uma casa maior, que não é de uma promoção na nossa carreira, não se trata de ter mais filhos, é uma lacuna, é uma carência de sentido muito mais profunda. Então é disso que trata o solo 7, pessoal, trata desse tipo de percepção, de que me falta algo mais. Só que isso aqui é a nível muito mais profundo, não é a nível de aquisição de mais bem. Trata-se de uma lacuna muito mais visceral. Nada em termos materiais consegue preencher isso. Mas no primeiro momento, pessoal, quando a gente está com isso aqui muito desestabilizado, a gente ainda não tem clara essa percepção. Aí nós vemos sujeitos aqui que eles sentem esse vazio, mas eles tentam compensar esse vazio, por exemplo, com mais bens. Compra uma casa, a casa já era boa, não tinha problema nenhum com a casa, mas ele compra uma casa maior ainda. O carro já era bom, compra um carro melhor ainda, sem necessidade nenhuma, mas o objetivo é ver se acaba esse vazio aqui dentro. Ou não, eu devo ascender mais na minha carreira, devo ambicionar mais, chego naquele ponto, mas ainda existe uma fome aqui insaciável. Parece que esse vazio, ele nunca é preenchido. Quanto mais eu tento preencher isso com recursos materiais, parece que o vazio ele fica maior ainda. Nós temos pessoas que podem manifestar problemas na camada 7 dessa forma, pessoal, aquela pessoa que, como eu sempre digo, ela passa a viver mais do mesmo, ou seja, a casa boa, que agora eu troco por uma maior, o carro bom, que eu troco por um carro melhor ainda, você nem sabe o que a pessoa fez aquilo, enfim. Então nós podemos ter essa pessoa que ela vai tentar preencher essa lacuna com mais do mesmo. Ou a gente pode ter aquele sujeito, pessoal, que ele já entende de cara que, nossa, esse mundo material aqui, ele é um ciclo ilusório. Ele, no fim das contas, a gente o domina, a gente adquire mais, mas isso aqui ao mesmo tempo acaba, isso aqui é regido pela lei da finitude. Mas agora eu quero durar, agora eu quero ir rumo à eternidade, eu quero ir rumo à fonte da juventude, que é outro nome para a transcendência, que nós concedemos para esse ideal de transcendência. Eu quero algo além disso, mas eu não quero mais disso, eu quero além disso. Tem pessoas que já têm de cara essa percepção, só que muitas vezes a pessoa faz essa transição rumo à transcendência, pessoal, de uma forma relativamente precoce ou desequilibrada. Então o sujeito, aquelas pessoas que estavam indo bem no emprego, estavam indo bem na carreira que estruturaram, entra numa depressão braba e decide cortar, romper com toda a realidade concreta dela. Aquela pessoa que estava no apogeu ali da carreira dela e simplesmente pede demissão. De que isso se trata, pessoal? Se trata provavelmente de uma deficiência aqui no solo 7. A pessoa ela quer romper com tudo isso, só que ela rompe de uma forma abrupta demais, sem a devida preparação. Muitas vezes ela faz isso e decide que não, meu caminho é meditar nas montanhas, essa é a minha via.
e deixa a carreira ali que ela havia construído com tanto empenho, tanta dedicação, deixa para trás muitas vezes pessoas que contavam com ela, deixa essas pessoas na mão. Então esse processo, pessoal, de ascensão, ele precisa ser muito bem acompanhado por um bom terapeuta que tenha consciência dessa mecânica aqui, pessoal, porque caso contrário, a pessoa pode romper de uma forma muito imatura e até lesiva para ela mesma. É aquele sujeito que opta pela abnegação, mas é uma abnegação muito extrema, para a qual, inclusive, ele não estava preparado. Ele entra numa guerra contra a matéria. Ele não quer saber de mais nada que tenha relação alguma com a matéria. Então ele briga, ele se confronta com ela e parte para o caminho da ascese de forma muito súbita, de forma muito abrupta, sem qualquer tipo de caminhada, sem qualquer tipo de amadurecimento para essa experiência. Pessoal, algo mágico nesse método, algo que é uma verdade tão certa, que é quase como uma verdade matemática, é o encadeamento dessas camadas, pessoal. O que eu quero dizer com isso? Quando você estabiliza suficientemente a camada 1, imediatamente, como se você folheasse um livro, você já percebe sintomas de deficiências da 2. E prosseguindo, quando você harmoniza satisfatoriamente, dependendo do nível de consciência do sujeito, quando você harmoniza de forma satisfatória a 2, imediatamente você já sente os distúrbios da 3. E assim por diante, pessoal. É um método sequenciado. Agora, pessoal, vocês compreendem que aqui em cima eu tenho a transcendência efetivamente. Eu tenho a reconexão com a minha alma superior. Só que eu quero deixar claro, pessoal, só para jogar um balde de água fria aqui em qualquer ilusão que vocês tenham construído em relação a esse método, que é a seguinte: não, a proposta desse método não é trazer iluminação espiritual num vidrinho. Então não significa que você vai seguir tudo isso aqui à risca, criatura divina, não significa que você vai colocar tudo isso em prática. E só pelo fato de você tomar as homeopatias correspondentes a esses solos, você estará iluminado. Dissipem de suas mentes esse raciocínio infantil. Isso não acontece, pessoal. A homeopatia empregada com esse intuito, ela anda em complemento, ela caminha, atua em complemento a mudanças concretas de atitude. Ou seja, pessoal, o que eu quero dizer com isso? A homeopatia, nesse caso aqui, empregada para atender esse propósito aqui, ela vai fornecer um molde energético, o molde energético do avatar, do ente iluminado, da pessoa que ascendeu em termos de consciência, de amplitude de consciência. Você vai receber esse molde energético, você vai receber a silhueta. Mas o que vai preencher essa silhueta, pessoal, de forma a transformar isso aqui em realidade, é o seu comportamento. Por isso que nesse curso, pessoal, o curso ele é muito denso, porque eu trato muito de mudanças de comportamento que são ressonantes com esse molde. Você vai sentir certo chamado. Para cada camada, pessoal, existe uma homeopatia regeneradora. Só que caso você só utilize as homeopatias correspondentes às camadas e não faça nada condizente ao molde energético que você está recebendo, você não vai chegar até lá, pessoal. Não nutra essa ilusão. Isso não vai acontecer. Portanto, se você não está comprometido a fazer as mudanças pertinentes ao momento convocado pelo trabalho de cada camada, esse método não é para você. Se você não quer trabalho para ascender espiritualmente, esse método não é para você. A lapidação desse diamante, pessoal, independentemente da via que você eleja para esse trabalho, ela consiste em trabalho duro sempre. Mas nós podemos contar com ferramentas auxiliares, tal como é a proposta desse método, pessoal. Veja bem, se a gente já tem pelo menos um contorno, se a gente pelo menos já se sente provocado a agir de determinada maneira, pelo menos você já tem um norte.
Você já tem um mapa da iluminação, entre aspas. Isso aqui já é uma grande contribuição, mas ela não vai te isentar da responsabilidade de agir. Costumo dizer, pessoal, que aqui na camada 1, a gente tem uma garrafa de vinho e a gente deve desenrolhar essa garrafa muito bem. Porque o que é liberado aqui, pessoal, outro spoiler, só para que vocês entendam aqui o modus operandi do método mais ainda. O que eu libero aqui, quando eu atuo no solo 1, pessoal, é uma força chamada vontade. Aqui eu recupero a minha vontade. Pessoal, essa força é uma das faculdades humanas que mais devem ser desenvolvidas, se não a mais. A vontade é provavelmente a força que mais deve estar bem solidificada no seu psiquismo. Por isso mesmo, não é à toa que ela está aqui na camada 1. Com este trabalho de consolidação do solo 1, é isso que você ganha, é isso que você recupera. Vontade forte, pessoal, é o que faz você mudar. É o que faz você sair de zona de conforto. É o que faz você suportar uma adversidade. É aquilo que faz você olhar para aquele castelo que você construiu durante anos com tanto empenho. É aquilo que faz você olhar para esse castelo agora em escombros. Aquele castelo ruiu, mas se você tiver com isso bem desenvolvido, você olha para aquilo e pensa, bom, amanhã eu começo a construir isso aqui de novo. Amanhã eu vou começar de novo. E vai ficar melhor ainda, vai ficar melhor que antes. Então isso aqui é fundamental, isso aqui é munição para toda a porrada que a gente vai ter que aguentar durante essa jornada aqui. Jornada rumo à autoiluminação, como eu disse, não é fácil. Aqui a gente vai ter facilidades, que como eu disse, a gente pelo menos sentir como a gente deve se portar, em que sentido a gente deve agir, já é um mapa, já é uma bússola. Imagine, pessoal, é muito melhor do que você se jogar no mar aberto sem saber para onde ir, sem saber para que direção você deve se guiar, se conduzir. Então, a homeopatia empregada com este intuito, ela vai te conceder a silhueta. Agora, cabe a você preenchê-la com um comportamento ressonante, comportamento condizente com a proposta. Por isso que eu sempre falo, pessoal, para quem aplica esse método de Tino Smith, não tenha muita pressa de sair daqui, não. Não tenha, não. Quanto mais você desenvolver a sua vontade, mais êxito você terá nas camadas que se seguem. Pessoal, eu não acredito em propostas de autoaprimoramento, de evolução pessoal, que sejam algodão doce demais, que sejam macias demais. Esse é um método provocativo. Não pensem que vocês serão acalentados em seus erros. Pelo contrário, vocês serão convidados para aquilo que você tem que trabalhar, para aquilo que você precisa mudar. Esse método é um método de iluminação sério, pessoal, é um método de autoaprimoramento sério. Você não evolui seriamente se você não olha para suas fraquezas com honestidade. Então, se você quer colocar pano quente nas suas questões, isso aqui não é para você também. Já vou deixar claro isso desde o início. As minhas aulas, pessoal, as aulas que eu gravei para esse curso, elas são altamente provocativas. E eu já estou até preparada, porque tem gente que pode chegar até mim e falar o seguinte: ah, Letícia, não acho, não concordo. Pessoal, a questão não é o que você acha. Até porque se você fala isso para mim, você está se pautando, você está pressupondo que eu estruturei todo este curso a partir de achismo. Não foi o caso. Além da obra de Tino Smith, Homeopatia Inspiradora, pessoal, eu me respaldei em diversos autores, conforme vocês mesmos poderão verificar na apostila, que inclusive está linda, maravilhosa. Lá vocês vão ver que eu cito Aristóteles. Não é coisa que eu tirei da minha cabeça, pessoal. Eu cito Aristóteles, eu bebo das águas de Aristóteles, Epiteto, o Dr. Ítalo Marcilli, Arthur Powell, próprio Bhagavad Gita. Eu cito também Jung, cito Freud, Julian Marias, Viktor Frankl, sem falar em todos os homeopatas, pessoal. Máximo Mangalavori, Schouten, Shankaran, Kent,
entre outros, que a lista realmente é extensa. Vocês mesmos poderão verificar lá na bibliografia. Então, eu não estou me pautando em achismo. É óbvio, pessoal, que tem o quê de insights meus no curso? Sem dúvida alguma. Mas os meus insights ocupam a periferia da periferia da periferia do conteúdo deste curso. Dito de outra maneira, não sou eu que estou falando, pessoal. São todos esses autores com suas contribuições irrefutáveis, tanto para a antropologia, quanto para a psicologia, tanto para a psicanálise, como também para a filosofia, como não poderia deixar de ser, pessoal. Então, esse curso, ele traz uma abordagem multidisciplinar, que transcende o próprio âmbito da homeopatia, por isso ele é tão completo. Mas ele mexe em feridas mesmo, pessoal. Vocês vão se sentir provocados em diversas ocasiões. Isso aqui não é moleza, isso aqui não é um método para personalidades gelatinas, isso aqui é para quem quer ser guerreiro mesmo. Outro ponto, se você ouve a palavra Deus, se você ouve a palavra Cristo, e já se arma, eu não gosto de falar de religião não, esse curso também não é para você, pessoal. Se você é uma pessoa implicante com assuntos que tangem o âmbito religioso, também eu sugiro que você não adquira esse curso, pessoal, porque não vai ter como eu falar, principalmente da camada 7, pessoal, eu dedico pelo menos 6 horas para falar só dessa etapa aqui. Não vai ter como eu falar dessa camada sem falar de teologia. Mas eu insisto que, mesmo você sendo ateu, eu insisto que mesmo nessa condição você ainda consegue tirar um grande proveito de toda essa sistematização, pessoal. Quando a gente chegar lá no solo 7, eu vou deixar claro o porquê a empreitada para o ateu pode ser um pouco mais dispendiosa, mas é possível? É possível, é totalmente possível. Deixar claro, pessoal, não vou trazer um viés religioso aqui para a sistematização, porque nem é inclusive o enfoque de Thinus. Eu estou dizendo que não vai ter como eu não tocar em alguns aspectos que são circunscritos pelas religiões de uma forma geral. Mas quando eu for falar desses temas, pessoal, que também são tratados através de um escopo religioso, eu vou tratar destes temas como arquétipos, sem a impregnação litúrgica específica da religião X ou Y. Eu tratarei de arquétipos. Então, vou apresentar para vocês, pessoal, o método homeopatia inspiradora se baseia nessa obra aqui, ó. Vou aproximar para vocês. Inspiring Homeopathy. Esse livro não foi traduzido aqui para a nossa língua, pessoal. Alguns malandrinhos encontraram uma versão semi-traduzida do livro em PDF, para o português. Eu já tive acesso a essa versão, pessoal, mas além de ser uma versão fragmentada, de falar ali, se eu não me engano, fala do máximo da camada 2, além de ser uma versão muito fragmentada do próprio livro, a tradução ainda é muito mal feita. Dito de outra maneira, é um método totalmente desconhecido no Brasil, pessoal. Praticamente ninguém aqui no Brasil conhece o método homeopatia inspiradora. A gente conhece muito o método das sensações de Shankaran, a gente ouve muito falar do método periódico de Scholten, mas em se tratando de homeopatia inspiradora, pouquíssimas pessoas conhecem. Além disso, meus queridos, nesse curso, ali logo nos módulos introdutórios, eu também vou falar sobre alguns pontos controversos, alguns pontos de muita divergência, muitos debates, muitas controvérsias e discussões dentro do bojo homeopático e até fora dele, como é o caso da comparação entre homeopatia e ciência. Será que a homeopatia tem os pré-requisitos necessários para se enquadrar dentro do campo científico? A gente vai falar sobre isso e vocês vão chegar às suas próprias conclusões. Outro foco de debates, esse é muito comum hoje em dia, pessoal. Divergências entre a homeopatia clássica e contemporânea. Letícia, por que eu deveria aprender os métodos contemporâneos? Tem gente, pessoal, que tem birra de Scholten, birra de Shankaran, birra dos autores contemporâneos. Vocês não sabem o quanto vocês estão perdendo com isso. É uma estreiteza de visão imperdoável. Então, pessoal, nesse módulo,
onde eu falo dessa comparação entre vertentes clássicas e vertentes contemporâneas, eu deixo claro sobre por que ser tão importante nos abrirmos para esse salto da homeopatia clássica para a contemporânea. Eu vou falar sobre isso, pessoal. Vou falar sobre tudo aquilo que a homeopatia clássica não conseguiu responder e que, por outro lado, a homeopatia contemporânea consegue responder e consegue muito bem, com bastante propriedade, inclusive. Lacunas deixadas pela clássica que a contemporânea consegue preencher a contento. Pessoal, vale enfatizar também que, como material de apoio, vocês terão acesso a uma apostila que é uma obra de arte. Nessa apostila, pessoal, vocês terão contato com o material que eu própria escrevi. Foi fruto de muita pesquisa, realmente. Então, por isso que eu digo que essa apostila ela é uma espécie de semi-livro, no fim das contas. Eu ainda me lamentava muito por não ter lançado meu livro até hoje, mas essa apostila poderia ser considerado meu primeiro livro. Então, há muitas contribuições minhas ali, minhas entre aspas, porque eu, humildemente falando, não posso dizer que aquelas ideias que eu coloquei ali são minhas, efetivamente. São ideias assimiladas a partir de todos os autores com os quais eu já tive contato, no que tange a homeopatia. E como, pessoal, esse livro não foi traduzido para a gente, eu traduzi uma boa parte dele ali nessa apostila. Então, de certa forma, vocês estarão tendo acesso ao livro traduzido, dito aqui de outra maneira. Pessoal, vocês já me conhecem. Vocês sabem que eu não enrolo, detesto enrolação. Vocês já percebem que, mesmo aqui nos meus vídeos do YouTube, quando eu anuncio o tema ali no título, vocês já sabem bem que eu começo o vídeo me cumprimentando ali rapidamente, já começo a falar do assunto. Eu mantenho exatamente essa mesma postura no curso, pessoal. Inclusive, eu até digito uma apresentação falando a meu respeito, deixo lá para quem quiser ler, para não perder tempo com isso. Quer saber quem eu sou? É só ler lá a apresentação, pronto e acabou. Eu não perco tempo quando se trata de conteúdo, pessoal. Então, vocês têm quase 30 horas ali de curso. Se a gente for somar ali todas as videoaulas, o tempo das videoaulas, a gente vai ter mais ou menos isso, são quase 30 horas, pessoal, mas de conteúdo puro, zero enrolação. Eu trago ali tudo que é necessário para que vocês entendam muito bem esse processo todo, esse caminhar desde a camada 1 até a camada 7. Outro ponto, pessoal, outro trunfo deste curso, que vocês vão ter acesso ao adquirir o curso. Você terá acesso automaticamente a um grupo de estudos exclusivo. Pessoal, isso aqui é muito bom, porque eu tenho certeza que isso aqui vai suscitar muitas dúvidas e possivelmente um desejo de dividir muitas experiências. Então, para tornar o processo, pessoal, da interação mais dinâmico, mais rápido, para que você possa sanar sua dúvida o mais rápido possível, para que eu possa ver sua dúvida o mais rápido possível, eu decidi criar esse grupo de estudos exclusivo. Todas as segundas-feiras, pessoal, eu tirarei um tempinho ali no final do dia, à noite, para responder às dúvidas que vocês postarem. Outro detalhe que vale enfatizar, o acesso é vitalício. Pessoal, a partir do momento que vocês adquirirem este curso, para sempre, para toda a eternidade, vocês terão acesso à plataforma das aulas e também ao grupo de estudos. Há várias formas de pagamento, vocês podem pagar como for melhor para vocês, pessoal, boleto, cartão de crédito, podem dividir até 12 vezes, enfim. Então, formas de pagamento, temos várias disponíveis, basta vocês darem uma olhadinha, que vocês vão ter acesso a essas informações. E para quem esse curso se destina, pessoal? Qual é o público-alvo? Estudantes de homeopatia. Não precisa ter concluído o seu curso de homeopatia clássica para adquirir este curso do método Homeopatia Inspiradora. Se você tiver aí uma pequena base em homeopatia, você já conseguirá tirar um grande proveito dessa metodologia, pessoal, porque eu sempre trago uma aula introdutória daquele tema que eu vou tratar no curso. Então não vai ser diferente aqui. Eu dediquei bastante tempo a falar dos fundamentos deste método, pessoal, inclusive de questões que sempre são alvo de dúvidas dos alunos.
Ah, qual dinamização eu posso indicar? Com qual dinamização deveria trabalhar? Por quanto tempo? Enfim, vamos falar sobre isso. E óbvio, você já é homeopata formado, já é homeopata praticante, não preciso nem dizer que esse curso também é para você. É uma cereja no bolo da sua formação, pessoal, sem dúvida alguma. Era isso que estava faltando para você realmente se considerar homeopata com H maiúsculo. Veja o seu diferencial. Você saiu aqui do eixo X. Você está agora aqui no eixo Y, pessoal, onde pouquíssimos terapeutas trabalham. Por isso mesmo, nós temos tanto aquela sensação de que conseguimos ajudar as pessoas parcialmente. Mas é porque, pessoal, hoje a crise dos nossos dias, a crise mais marcante dos nossos dias é uma crise de sentido. É uma crise que está aqui, pessoal. Eu não sei quem eu sou mais. Eu quero resolver as minhas doenças, sim, com toda certeza. Eu quero resolver os meus problemas mentais e emocionais, com toda certeza. Quero dissolver crenças limitantes que também municiam desequilíbrios na minha entidade clínica, com toda certeza eu quero isso. Mas quando eu resolvo isso, ainda pode restar algo muito mais profundo. Eu ainda não sei responder quem eu sou. Quando eu falo eu não sei quem é esse eu. De quem que eu estou falando, de onde é que está vindo esse verbo. Então, poucos terapeutas têm a capacidade, têm ferramentas para trabalhar aqui, pessoal, para responder a esse enigma, para conseguir responder a essa questão, para conseguir ajudar o indivíduo a responder essa bendita pergunta. Quem eu sou, no fim das contas, o que é ser humano efetivamente. Então, com este método, nós teremos a honra de trabalhar, por fim, com um recurso que vai nos habilitar a nos situar nesse ponto, pessoal, no eixo Y. Ao final de toda essa caminhada, você finalmente poderá dizer eu em primeira pessoa e, por fim, este eu será capaz de cumprir os seus mais altos desígnios. No fim das contas, é para isso que a gente está aqui mesmo. Pessoal, para fechar, para a gente não se estender muito mais aqui, vocês se lembram que eu havia comentado com vocês que nesse método, a proposta central é propor um caminho rumo à transcendência, rumo à iluminação, elevação de consciência. Essa é a finalidade última desse método, pessoal. Mas, quando a gente está falando de iluminação, ampliação dos meus níveis de consciência, pessoal, a gente está falando de níveis e níveis de ampliação de consciência, níveis e níveis de iluminação. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Vou trazer uma explicação bem rápida aqui para vocês o que eu quis dizer com isso. Esse método, ele se chama homeopatia inspiradora. Quando a gente fragmenta, quando a gente explora a etimologia dessa palavra, pessoal, inspiradora, a gente vai chegar no grego inspira. Inspira, para a gente aqui, pode ser traduzido como espiral. É uma das sugestões para este termo. E a nossa espiral seria basicamente isso aqui. Quando eu utilizo esse raciocínio do espiral, pessoal, perceba que se o intuito é me trazer cada vez para mais próxima da minha natureza íntima, essa espiral evolutiva, eu deveria fazer uma voltinha cada vez mais fechada aqui para me unir a esse eixo que eu chamo de minha essência. Mas veja bem, pessoal, existe a possibilidade de eu percorrer todo esse caminho aqui fazendo essa voltinha mais aberta. Mas perceba que esse ponto aqui, ele tá, se a gente for considerar aqui um eixo Y, hipotético aqui, por exemplo, nós estamos no mesmo ponto em relação a esse aqui, que está nessa caminhada mais fechadinha, onde as forças centrípetas estão superando as centrífugas. Então veja bem, eu estou no mesmo ponto em relação a esse outro aqui. Esse outro mais, entre aspas, evoluído, e esse aqui mais, entre aspas, evoluído, estão no mesmo ponto. Ou seja, pessoal, eles estão no mesmo patamar em termos de iluminação, mas a forma como cada um está experimentando essa iluminação, pessoal, é diferente. Esse aqui, que fez esse espiral mais aberto, ele experimenta a transcendência de uma forma mais bruta. Este, por outro lado, de uma forma mais refinada.
Quando a gente começar, pessoal, quando a gente fizer esse caminho aqui pela primeira vez, eu vou conseguir restaurar, por exemplo aqui, começando pelo solo 1, eu vou conseguir restaurar a minha autoconfiança até aquele ponto que o meu nível de consciência suportar. Eu não posso evoluir muito mais a minha autoconfiança para um ponto em que não compete ao meu nível de consciência do momento. O mesmo no caso da 2, 3, 4. Depois que eu chegar até aqui, pessoal, eu volto. Mas eu volto com uma força centrípeta maior. Então, de novo, eu vou começar esse trabalho aqui com a camada 1, camada da autoconfiança, mas agora eu suporto um trabalho mais ostensivo, meu nível de consciência aumentou. O mesmo no caso das demais camadas. Então, eu posso ir até certo ponto, em termos de restauração de determinada camada, e o outro fulano ali, ele vai sedimentar a autoconfiança até outro nível. Por isso, pessoal, que essa jornada aqui, como tudo na homeopatia, ela é altamente individual. Todo mundo pode chegar lá, mas não significa que alcançaremos aqui o ápice da nossa consciência necessariamente, pessoal. Alguns experimentarão esse ápice aqui, pessoal, de uma forma muito diferente em relação a outras pessoas. Dito de outra maneira, pessoal, essa jornada aqui é basicamente a jornada das nossas vidas. A gente segue esse caminho todo, eleva a nossa consciência o máximo que a nossa frequência do momento permitir. Depois a gente volta, a gente sofre esse upgrade e voltamos aqui de novo. Restauramos a camada 1 o máximo que aquele nosso nível de consciência consegue suportar, o nível de consciência do momento, que agora já é maior. E aí sigo. Sofro outro upgrade, volto aqui de novo, até chegar cada vez mais próximo desse eixo meu aqui, que é a minha essência divina de fato. Sentiram, pessoal, o chamado para se aprofundar um pouco mais neste método maravilhoso chamado Homeopatia Inspiradora? Então será um prazer recebê-los no meu curso. Basta você clicar neste link que segue na descrição do vídeo e vocês automaticamente serão redirecionados para a página de aquisição do curso. Pessoal, eu nem acredito que eu estou falando isso, mas é algo que nos dias de hoje, dada essa crônica inimaginável distorção de valores dos nossos tempos, é algo que eu preciso enfatizar. Pessoal, a pirataria é crime. Se você compartilhar o acesso, eu vou saber. Se você compartilhar a minha apostila, eu vou saber. E você sofrerá todas as sanções legais cabíveis. Pessoal, como eu sempre falo, vamos dar nomes aos bois. Pirataria nunca foi, nem nunca será democratização do conhecimento ou socialização do conhecimento. Agindo dessa forma, você está desrespeitando, desonrando o meu trabalho. Pessoal, esse valor é promocional, ou seja, esse valor não será mantido. Esse valor será mantido apenas por 7 dias, levando em consideração essa ocasião especial de lançamento. Então, não percam tempo, pessoal. Aproveitem essa oportunidade imperdível do lançamento do curso. Mais uma vez, meus queridos, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Dessa vez eu me superei, tem bem mais até de 1 hora aqui de vídeo, praticamente 1h30, então agradeço imensamente os que me acompanharam até aqui e aguardo vocês nas videoaulas. Até a próxima, meus queridos. Pessoal, só um detalhe. Eu vou deixar aqui abaixo o link de um documentário maravilhoso sobre Covid. Infelizmente, eu não achei que a coisa ia chegar até o dia de hoje. Não sabia que a coisa ia demorar tanto, então nós ainda precisamos de esclarecimento sobre esse assunto. Assista esse documentário, super recomendo, também estará aqui na descrição do vídeo.